Olá, eu me chamo Letícia Hausmann, eu sou de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e eu sou da Fundação Escola Técnica Liberato Salzana Vieira da Cunha. A minha pesquisa consiste no nanoessência, a alternativa biodegradável a partir de nanopartículas de óleos essenciais para a funcionalização de tecidos de algodão. Atualmente, um dos grandes setores que fazem o uso de produtos químicos é o setor têxtil. E dentro dele, então, está presente as fibras têxteis, que são um ambiente muito propício para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, bactérias e fungos, acarretando em diversos malefícios e degradação deste material. E foi a partir de mais ou menos 1960, com a criação da nanotecnologia, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos nanopartículas a partir de íons de halogênios, para então serem adicionados aos tecidos e favorecer o não crescimento desses micro-organismos, bactérias e fungos e assim combater esses malefícios causados por essa criação dos micro-organismos, acarretando, por exemplo, em mofos, manchas, descoloração e degradação deste material. Atualmente se faz muito uso de nanopartículas a partir da prata. A prata possui propriedades bactericidas, é de um meio natural, porém não é biodegradável e tem níveis de toxicidade para o nosso corpo e através da lixiviação deste metal para o meio ambiente acarreta numa poluição para o nosso planeta. Portanto, o objetivo do trabalho consiste em desenvolver um produto que continue à base de nanopartículas, porém através de um meio natural e, além de natural, biodegradável, assim diminuindo a poluição para o meio ambiente e os níveis de toxicidade para o corpo humano. Já existem diversos estudos que comprovam que óleos essenciais são fortes agentes antimicrobianos. No entanto, eu me baseei em dois óleos, que são eles o cravo da Índia, que possui em sua composição eugenol, que é ele que traz a ação antimicrobiana para o óleo, e também o óleo essencial de orégano, que possui o carvacrol como seu principal componente ativo com ação antimicrobiana. Além disso, a base da nanopartícula, então a parte externa dela, é através da quitosana, que a quitosana também é encontrada na natureza e é biodegradável. A metodologia do trabalho iniciou-se com a compra de ambos os óleos essenciais, portanto, tanto o cravo da Índia quanto o orégano foram adquiridos comercialmente e para analisar suas concentrações e ver se estariam adeptos para serem utilizados durante o trabalho, eu realizei um teste de antibiograma através do método de disco difusão, no qual assim eu vou conseguir analisar se acontecerá a inibição frente aos micro-organismos utilizados. Eu utilizei de gram-positiva a Staphylococcus aureus e de gram-negativo a Escherichia coli, que são dois micro-organismos presentes na natureza que vão servir como base e índices para o trabalho. Os resultados deste primeiro teste foram satisfatórios frente ao óleo de orégano, pois houve um halo de inibição de crescimento frente aos micro-organismos, então me indica que há uma inativação desses micro-organismos quando em contato com o óleo, tanto Staphylococcus aureus quanto Escherichia coli. Porém, já para o óleo de cravo da Índia não foi satisfatório, tendo em vista que através de pesquisas já comprovadas e a literatura me indica que o óleo de cravo ele tem o potencial de inibir ambos os micro-organismos. Então, a partir disso, eu consegui analisar de que provavelmente ele não estava numa concentração adequada para ser utilizado. E eu parti então para uma análise de espectro de infravermelho, que vai me indicar a concentração e quais são as substâncias ali presentes no óleo. Os resultados na análise do espectro de infravermelho me indicou uma grande presença de água presente no óleo essencial de cravo da Índia, me indicando que ele não estava numa concentração adequada para ser utilizado frente aos micro-organismos. Portanto, eu adquiri um novo óleo essencial de cravo da Índia de uma outra marca, foi realizado novos testes, tanto antibiograma quanto no análise por espectro de infravermelho, me indicando uma melhor concentração e assim um óleo que eu pudesse usar no decorrer do trabalho. Portanto, agora tendo em vista que eu tenho dois óleos essenciais que têm um poder quando concentrados em contato com os micro-organismos, me indica uma inativação deles. Portanto, eu parti para a preparação das nanopartículas, que são a partir tanto da quitosana em composição com os óleos essenciais. Inicialmente, eu fiz uma diluição da quitosana em ácido acético, foi adicionado Twin 80 além dos óleos, seguiu por uma longa período de agitação e centrifugação e após isso foi levado à estufa a 24 graus para assim conseguir obter as nanopartículas. Depois disso foi seguido para o método de impregnação, no qual essas nanopartículas formadas foram diluídas em gel de quitosana, que é somente quitosana e água, e assim depois já diluídas foram feita a impregnação diretamente num tecido 100% algodão, através do método de embebedamento, onde o tecido fica por completo contato com essa solução até completo embebedamento, e assim posterior a isso foi levado à estufa a 24 graus para a secagem deste tecido. Após as 24 horas, com o tecido impregnado já seco, foi realizado novamente um teste antibiograma, porém ao invés de ser pelo método de disco difusão, que foi aquele realizado com os óleos essenciais concentrados no início da pesquisa, agora o tecido impregnado foi colocado diretamente com os micro-organismos. Ao invés de então ser um disco de filtro, foi realizado diretamente com o tecido já impregnado, para assim analisar se vai continuar acarretando numa inibição de crescimento desses micro-organismos.
Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista que houve inibição de crescimento nesses micro-organismos. O halo de crescimento ele não é uniforme, tendo em vista que o tecido não foi impregnado de uma forma homogênea, foi pelo método de embebedamento, então as nanopartículas estão dispersas nas fibras do tecido, mas mesmo assim houve uma inibição desse crescimento, o que me acarreta num resultado positivo e de que sim, é possível desenvolver um produto a partir de nanopartículas de meios naturais e biodegradáveis e assim substituir pelas nanopartículas utilizadas atualmente, acarretando então numa diminuição de poluição para o meio ambiente e de níveis de toxicidade e ações prejudiciais ao nosso corpo. Por fim, a pesquisa ainda conta com alguns próximos passos, como por exemplo um comparativo com outros tecidos, poliamida, poliéster, entre outros, e assim analisar se a eficiência será equivalente ao quando aplicadas no tecido de algodão. Além disso, outros passos da pesquisa consistem em análise de produtos utilizados atualmente em uma indústria têxtil, por exemplo, e analisar a diferença de resultados entre eles e ver se é uma eficiência parecida entre os dois, por exemplo, as nanopartículas de prata comparado com nanopartículas de óleos essenciais, além de também fazer um produto em maior escala e assim analisar a diferença de eficiência de que quando mais o produto aplicar, verificar se o resultado será cada vez mais satisfatório frente aos micro-organismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Portanto, muito obrigado pela sua atenção.